Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Estava com saudade. Nicole. Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui, Senhor, apresentamos essas crianças, Senhor, que hoje vão estar ali, Senhor, também ouvindo, aprendendo da Tua palavra. Senhor, seja com elas, Senhor, para que não aconteça nenhum mal, para que elas possam sair daqui com a saúde perfeita, Senhor, que o Senhor possa livrar de todo mal, Senhor. Abençoe as crianças que ainda vêm para esse culto, Senhor, traga em paz e em segurança, Senhor. Abençoe a pastora que vai estar na frente, os irmãos que vão estar coordenando também, para que, Senhor, venha a ser tudo feito da Tua vontade, Jesus. É o que nessa noite te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos lá? Cadê os ajudantes? Sábado foi o culto de crianças aqui atrás. Sábado você que veio. Tivemos nossa irmã, me esqueço o nome, filha da irmã Laíse, que veio para o primeiro culto de crianças dela. Amém? Graças a Deus, fiquei muito feliz, né? Primeiro culto dela, acho que os pais vão lembrar, olha, quando tu tinha menos de um mês, você estava participando do culto de criança, e é isso aí, meu irmão. Aquilo quando a gente apresenta aqui em cima, apresenta uma criança, a gente recomenda para os pais, e isso aí é mandamento de Deus, isso não é nosso. Eu sei que vocês vão desfrutar desse ensinamento que vocês estão fazendo, trazendo seus filhos, ensinando no caminho perfeito e no caminho que ele deve andar, que é o caminho do Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos pegar o seu dízimo, a sua oferta nesse momento, para a gente orar, apresentar. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta. Amém? Vamos nessa noite abençoar. Graças a Deus. Senhor, nesse momento, Jesus, apresentamos aqui os teus filhos, Senhor, que nessa noite trouxeram, Pai, a sua oferta, o seu dízimo, Senhor. O Senhor conhece o coração dos teus filhos, o Senhor conhece a fidelidade dos teus filhos para contigo, Senhor. Abençoe eles tremendamente, Senhor, para que nunca falte o pão de cada dia, para que nunca falte nada, Senhor. Que eles reconheçam o seu governo, o seu reino sobre a vida deles, Jesus. Que nesse momento ele venha estar trazendo aqui, Senhor, como um ato de gratidão, um ato de gratidão a Ti, Senhor. Porque é Tu que nos supre todas as nossas necessidades, Pai. Obrigado, amém e amém. Graças a Deus. Me derrotou todo o pecado e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz estremece a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, infinito amor, infinito amor. Tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, e hoje livre sou. Jesus, eu canto no que fez por mim. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Graças a Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Nessa noite vamos compartilhar a palavra do Senhor. Logo mais estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor. Amém? Vamos abrir a nossa palavra, a palavra do Senhor, que está lá em Efésios, capítulo 4. Amém? Vamos compartilhar nessa noite uma palavra, uma rápida palavra, ministrada na quinta-feira. Amém?
Efésios capítulo 4, versículo 1. Os irmãos, todas as quintas-feiras, a partir das 8 da noite, estamos participando de uma conferência, amém? De uma conferência que era para ser realizada lá no começo do ano, mas não aconteceu. Mas com a grande misericórdia de Deus, estamos desfrutando dessas palavras, dessas ministrações, que começou agora, quinta-feira. Os irmãos que ainda não participaram, está gravado, né? Está gravado. Os irmãos que querem participar ouvir a primeira ministração que houve na quinta-feira, você pode mandar mensagem, você pode perguntar para a gente enviar o link. Amém, olha que bom. Os irmãos que não têm Instagram, amém? Você que não tem, pastor, não sei o que é isso, faça a mínima ideia. Você que não queira, você que não tem, sinalize, peça para a irmã Kindle, que ela está baixando todas as ministrações após as quintas-feiras, para aí você que queira, ela passa por pendrive, passa por seu celular, aonde for melhor para você ouvir, amém? Então, sabendo, converse com a irmã Kindle. Graças a Deus. Aconteceu algo? Não. Amém. Vamos ler? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberão, seja completamente humildes e dóceis, e seja paciente, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. E há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Graças a Deus. Essa palavra, essa carta escrita por Paulo, ela é algo bem explicativo já. Eu acho que a gente lendo já nos dá uma explicação do que Paulo queria dizer e do que essa palavra significa para nossas vidas. Foi nos compartilhado algo muito interessante, que eu já tinha isso na minha mente, que realmente existe aquilo que muitas das vezes é confundido através das igrejas sobre fé, fé em Cristo e a fé constitucional, né? Muitas das vezes gera uma dúvida no nosso coração, a partir de por que igreja A realiza isso, por que igreja B realiza dessa outra forma, por que a outra igreja realiza de outra forma. Aí você gera, não, mas o que está acontecendo? Será que existe vários deuses? Será que eles estão adorando diversos senhores? Não. É muito interessante a gente reconhecer isso no nosso coração. Paulo ali, ele estava escrevendo. Claro que a gente vê que Paulo estava ali preso, mas de certa forma essa palavra não quis passar isso para aquele povo. Olha só: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberão, seja completamente humildes e dóceis, e seja paciente, suportando uns aos outros com amor, e façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se alguém puder trazer um pouco de água para mim, por favor, eu agradeço. E Paulo, meus irmãos, Paulo traz uma palavra ao nosso coração nessa noite.
que a mesma palavra de Paulo se repete nos dias de hoje. As mesmas dificuldades que as igrejas daquela época passaram, muitas das vezes passamos nos dias de hoje. E essa palavra, ela vem muitas das vezes nos confrontar. Da maneira do quê? Que muitas das vezes a gente cria essa ideia na nossa mente que não, porque eu creio nesse Deus, na minha igreja é pregado isso, é ensinado aquilo e é só isso e pronto, amém. Então cria-se uma indiferença, cria-se uma indiferença no nosso coração, de maneira que muitas das vezes impede o nosso crescimento, porque o Deus, muitas das vezes a gente entende que nós, eu com a pastora Dalene, a gente tem muitos amigos de outras igrejas, que a gente sempre estamos conversando, falando sobre igreja, falando sobre Deus, e muitas das vezes a gente escuta coisas compartilhadas para a gente que muitas das vezes nos entristece. De que maneira? Não porque eles falam dessa forma lá, não porque eles agem dessa forma, mas no fato de os líderes estão prendendo, de certa forma estão colocando uma venda nos olhos do povo, e o povo deixa muitas das vezes de crer no Deus verdadeiro, começam a crer muitas das vezes só em dogmas, só em doutrinas do homem, e muitas das vezes se esquece. Hoje a gente escuta falar que eu sou a igreja A, eu sou a igreja B, eu sou a igreja C. E você vai conhecer essa pessoa, muitas das vezes ela está seca de Cristo. Ela não conhece Cristo verdadeiramente, porque está mais colocado a igreja, a instituição no coração dela do que o próprio Jesus Cristo. E meu irmão, isso é de extrema periculosidade, né? Isso é muito perigoso. A pessoa acaba veredando pelo um caminho que muitas das vezes o Senhor está, assim como Paulo se entristeceu, assim como Paulo se preocupou com aquela igreja. Hoje muitos pastores estão realmente se preocupando com o seu rebanho, porque Deus, como a gente sempre fala, Deus ele não muda. Não é uma igreja, não é uma doutrina, não é um dogma que vai mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa e pronto. É essa e pronto. Não tem meio termo. Existe instituição que, claro, eu sei que existe a doutrina. Terça-feira, acho que foi terça-feira, a gente estava, foi muito bom e muito interessante a gente participar disso. A gente estava estudando, né, qual é a visão da Igreja Batista, por que o nome Batista, qual é as visões que a Igreja Batista crê, o que é que ela prega. Então isso é muito importante para mim e para você. Isso é muito importante. E claro que tudo baseado na palavra de Deus. Não é só aquilo que o nosso pastor presidente, o nosso pastor líder, ele chegou, olha, é isso aqui, pronto. Está tudo biblicamente nos explicando. Biblicamente. Acho que a gente acho que nas células nós vamos compartilhar isso, aquele mesmo texto futuramente, a célula de mulheres, de moças, compartilhar aquele mesmo texto, para a gente compartilhar com nossos irmãos qual é a visão da nossa igreja. Qual é a visão da nossa igreja? E biblicamente está corretíssimo. Aí, pastor, é só a nossa igreja? Meu irmão, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Nunca deixe um pastor, um líder ou algo parecido querer colocar algo dele na palavra de Deus. Sempre tem que ser a palavra de Deus. Somos baseados, somos embasados, somos alicerçados nessa palavra. É essa palavra verdadeira e pronto. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Existe um tempo atrás, nós estávamos participando de um curso de teologia aqui na igreja, e de certa forma gerou, né? Quando a gente começa a aprender, começa a estudar, a gente começa a ver diversos temas, diversas coisas bem interessantes que biblicamente está baseado, mas de certa forma você começa a se perguntar, e aí? Quem eu sou nisso daí? Quem eu sou?
a milenista, né? Quem eu sou? A gente começa a se perguntar, a gente começa a aprender, a gente começa a estudar, e você não está errado. Você não está errado de buscar conhecimento e de buscar aprender sobre Deus. Mas é muito interessante a gente entender que muitas das vezes existe coisa de homens, que homens pegou a palavra de Deus e de certa forma fez uma filosofia daquilo e começou a pregar e começou a falar, e você foi naquela caminhada, foi naquele negócio, depois você vê que você está um pouco fora daquilo que Deus quer para a nossa vida. E Paulo, ele sempre, a gente vê que todas as cartas de Paulo sempre se preocupa. Não existe, acho que naquela época não existia alguém mais preocupado com o povo de Deus do que Paulo. Paulo, mesmo preso, mesmo sofrendo ali, Paulo estava preocupado com o que o povo estava passando. Estava preocupado com o que estava acontecendo dentro da casa de Deus. Eu sempre falo que as cartas de Paulo são todas para nós. São todas. E a gente deve realmente se basear nelas e aprender todos os dias com elas. E Paulo ali, meus irmãos, Paulo estava preocupado, como eu falei. E nisso Paulo, olha só que ele fala no versículo 2: sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. E muitas das vezes é o que vemos de mais contrário hoje no próprio meio evangélico, na própria casa do Senhor. É o que mais vemos, irmãos. É o que mais vemos. É o que mais vemos. E Paulo, preocupado com isso, preocupado, qual era realmente, para que o povo foi tirado do deserto, para que Jesus veio, para que Jesus morreu para nós, para que o povo, de certa forma, queresse se desviar de todos esses caminhos. Aí Paulo se preocupou. A igreja, ela tem um chamado na terra. A igreja, ela tem um chamado. E eu e você devemos entender qual seja esse chamado. Amém? Muitas das vezes entendemos que chamado, não, qual é o que acontece? Que é isso, pastor? Já teve ministrações aqui sobre o seu chamado, né? Mas hoje nós estamos colocando como algo compartilhado, como algo todos. Qual é o chamado da igreja para esse mundo? Para que Deus morreu, ressuscitou e nos deixou o Espírito Santo. Para quê? Para que Ele colocou nas nossas vidas esse Espírito Santo. E de certa forma devemos entender isso. E Paulo, se preocupando, falou: irmãos, sejam completamente humildes e dóceis, e seja paciente, suportando uns aos outros. Essa palavra, suportando uns aos outros, às vezes ela mexe com a gente e fica: meu Deus, eu tenho que suportar, né? O pastor Salazar, ele brinca muito com isso, né? Meu irmão, eu tenho que te suportar. Ele brinca muito com isso. E é verdade. É dessa forma que nós, como igreja do Senhor, devemos fazer isso. E meu irmão, o pastor citou algo bem real do que hoje vivemos no nosso tempo. Eu sei que não é fácil a gente ser assaltado, não é fácil a gente ser tirado algo da nossa vida, e de certa forma a gente se ira, a gente somos ser humano, a gente se zanga. E muitas das vezes, nesse momento de ira, de zanga, nós falamos coisas que não convém falar. Nós, como servo de Deus, nós que temos um propósito, um chamado na terra, muitas das vezes não convém nós falar. E ele citou algo bem interessante, que quando a gente vê no noticiário, a gente vê o cara falar: olha aqui, o cara assaltou, o cara matou, estrupou, o cara fez isso. E a gente muitas das vezes quer ver esse cara morto, quer ver esse cara destruído. E cadê o amor? Existe um ditado muito falado, que é o quê? Bandido bom é bandido? Os irmãos não sabem. Meu Deus, irmão, não sabe. Bandido bom é bandido? É morto. Não é isso que o povo fala? Bandido bom é bandido morto. É isso que o povo fala.
falando mentira aqui. É isso. E mais triste, imagine Paulo preocupado com a sua vida, triste com a sua vida, vendo você falar que você quer ver o próximo morto. Morto. Era para ter no Brasil pena de morte, era para ter isso, porque o cara tem que estar morto. Ei, é só Deus, é só Jesus que dá o destino dele. Não cabe a eu, não cabe a você fazer isso. Não cabe a nós fazermos isso. Então, quando você se leva a falar essas coisas, a fazer essas coisas, você está se igualando com o mundo. Você está se igualando com o mundo. E é esse amor que Paulo vem nos ensinar, esse amor que Paulo vem mostrar. Irmãos, é esse amor, quando ele fala suportar, a gente pensa que é só uma zanga pequena, só algo pequeno, mínimo. Oh, irmão, eu te perdoo. A gente fica muito maravilhado quando a gente vê testemunho de pessoas que tiveram intriga no passado, coisas até mesmo feias, bem brava mesmo, e quando a gente vê o perdão acontecendo, a gente fica muito, nós como os pastores, nós como servos de Deus, a gente fica muito feliz, porque a gente vê realmente o arrependimento entrando no coração e fazendo todo um trabalho. Muitas das vezes vemos isso após o encontro com Deus, né? Após o encontro com Deus, o cara é sacudido ali, o cara é moído, é martelado, e depois do encontro com Deus, o cara sai ligando para todo mundo, pedindo perdão para todo mundo, depois do encontro com Deus. A gente vê isso acontecer. Mas, irmãos, isso deve ser como um estilo de vida para a nossa vida. Algo do que Deus deixou para nós. Aquilo que Paulo relembra, aquilo que Paulo confirma para o seu rebanho. Aqui Paulo confirma para seus irmãos. A mesma coisa nessa noite estou compartilhando com vocês. Amém? Porque é esse o propósito. Aqui a gente fala muito. Nós somos a Bíblia do descrente. Nós somos a Bíblia do descrente. Quando você vê assim mesmo, mas como desse jeito? Nós temos que ser um exemplo. Temos que ser o sal da terra, a luz do mundo. Ser, irmão, nessa terra. Quando você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você começa a ser um referencial. Você começa a ser uma referência para o seu bairro. Você começa a ser uma referência para a sua cidade, para a sua família. Você começa a ser, meu irmão. Não tem outra forma, não tem outro jeito de isso acontecer. Então temos que entender isso. Temos que entender no nosso coração para que fomos chamados, para que fomos escolhidos. A gente pensa que é só sair dessa forma e evangelizar e pregar, não, a gente pensa que é isso. E isso faz parte, mas não é só isso. Então no nosso coração devemos entender. Esse estudo, esse tema é muito interessante, porque a ministração, a conferência, ela fala sobre maturidade espiritual. E várias outras igrejas estão pregando, falando sobre essa mesma coisa, sobre maturidade. Começamos o ano falando sobre maturidade. Irmão, seja maduro, seja crente maduro, seja crente já que entenda o propósito de Deus para a sua vida. E eu sei que de certa forma, que tudo isso que passamos, mas a gente estava ensinando isso para o povo. Nós estávamos ensinando essa maturidade que você tem que ter, que eu tenho que ter, para assim servirmos a Deus e termos esse propósito, esse chamado que não veio só para mim, mas veio para toda a igreja. Amém? Continuando. Há um só corpo. Olha só, versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, e um só, olha só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Paulo ainda deixa
Imagine Paulo vendo aquela confusão daquele povo. Não, agora porque existe um Deus A, existe um Deus B, existe um Deus C. Imagine a confusão daquele povo por conta de doutrinas. Imagine a confusão daquele povo. E por isso que Paulo começa a dizer, né? Paulo começa falando lá atrás: irmãos, sejam humildes de coração, suportai-vos uns aos outros em amor. Depois, quando ele fala isso, porque imagine que já tinha aquele conflito sobre essas coisas. E hoje também da mesma forma, por conta das instituições. A Igreja Batista Edificar é uma instituição, amém? Eles entendam isso? Igreja Batista Edificar é uma instituição, amém? Igreja Assembleia de Deus do Reino Assembleia de Deus é outra instituição. Então tem várias instituições, amém? Por isso, mas todas devem adorar, porque ele fala bem, ele fala: e existe, façam todos humilde, um vínculo da paz, e há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. Ele deixa bem lembrado: vocês foram chamados para algo. E olha só, em uma só. Quando ele fala em uma só, faz com que eu entenda. Eu, graças a Deus, eu e a pastora Darlene passamos por, acho que os 3 ministérios antes de chegar aqui. Saí de uma igreja que eu fazia parte por volta de, acho que 20 e poucos anos, a minha vida inteira. Amém. Gosto muito daquele ministério. Amo aquele ministério. Aprendi a amar aquele ministério. Não a instituição. Mas fiz parte de uma outra igreja batista também, de um pastor que já faleceu, que era muito amigo nosso. E depois foi para uma outra igreja quadrangular. Isso a gente fala: irmãos, mas você passou por várias igrejas e tal, aquela coisa. Meu irmão, você não pensa, você não imagine o bem que isso me fez. Mas como assim, pastor? Irmãos, uma coisa é você falar: igreja A é isso, igreja B é aquilo. E nós, eu e a pastora Darlene, buscando a nossa maturidade, o nosso total entendimento na palavra de Deus, nós desfrutamos de muitas coisas boas, graças a Deus, muitas coisas boas, muitas coisas foi muito proveitosa para a nossa caminhada, muitas coisas, e eu tive que passar por isso. Hoje eu entendo que eu tive que passar para isso, não para estar atingindo igreja A, igreja B, não para estar falando mal, não para a igreja não presta, outra igreja não presta, não, mas para a gente conhecer aquilo que é ministrado nas outras igrejas. Foi de tremenda importância isso para a nossa vida e para o fortalecimento do nosso ministério. Isso foi grande, foi muito bom. Fortalecimento da pastora Darlene. Ela falava: ela não sei fazer nada, eu não entendo, não sei como é isso. E Deus foi gerando no coração dela, capacitando ela. Da mesma forma eu foi me capacitando. Eu fui, de certa forma, eu fui um Jonas da vida, fugindo de responsabilidades. E Deus tinha um propósito para a nossa vida. E aqui estamos, irmãos. Então entendo que isso exista, esse conflito, e o povo de Deus, se quer aqui na Igreja Batista Missão Gênesis, ou se quer em qualquer outra igreja, tem que entender que existe só um Deus, que existe um só Senhor e uma só fé, que deve ser baseada na palavra de Deus sempre baseada na palavra de Deus, irmãos, sempre baseado na palavra de Deus. Você que busca um crescimento, uma maturidade, você vai entender isso. Você não vai ser levado por qualquer doutrina, por qualquer ensinamento qualquer que seja do homem. Você não vai ser levado, porque você está sendo baseado na palavra de Deus, irmãos, na palavra de Deus. Essa igreja, uma das coisas que alegrou o meu coração quando eu vim para cá,
se chama comunhão e a palavra de Deus, o compartilhar da palavra de Deus. Foi uma das coisas que chamou muito a atenção. E a gente inverte nisso. Os irmãos aqui, muitos já passaram por cursos, passaram por conferências, passaram por diversos ensinamentos referente a isso, a palavra de Deus. Quinta-feira nós estamos participando de mais um ensinamento. E tudo, irmãos, coloque isso na sua mente, coloque isso no seu coração. Tudo isso é para investimento seu. Todas as vezes que for falado sobre conferência, sobre uma palestra, sobre algo que envolva a palavra de Deus, irmão, vá, faça parte, invista em você, invista no seu crescimento, irmão. Isso não é para, porque eu estou aqui, eu tenho que estar com os irmãos. Não, tire isso da sua cabeça. Você está investindo em você mesmo. Quando você aprende realmente, quando você está buscando isso, ninguém toma. Uma das coisas que eu aprendi numa dessas conferências é que, irmão, conhecimento ninguém vai tomar de você. Ninguém toma. Ninguém diz, irmão Edinaldo, eu vou tomar, agora você não vai mais aprender a pintar, fazer essa árvore. Irmão Antônio, eu vou tirar todo o seu conhecimento referente à construção civil, você não vai mais aprender. Ninguém toma, irmão. Quando você aprende algo, quando você coloca algo na sua mente, ninguém toma, ninguém tira de você. E quando se fala da palavra de Deus, da palavra do Senhor, irmãos, todas as vezes invista, irmão. A gente vai ver de muitas das formas até enjoado, né? Irmão, vamos lá participar. Irmão, vamos fazer o curso CCC. Irmão, vamos fazer o CTL. Irmão, o discipulado inicial. Teve uns irmãos aqui que participavam e no meio do caminho voltavam. E o pastor falava assim, ei, irmão, não, pastor, participei só de 2, 3. Irmão, pare com isso. Isso não tem que ser algo, um peso na sua vida. Todas as vezes que falar de ensinamento da palavra de Deus, não tem que entrar como um peso na sua vida. Não tem que entrar como um peso. Senão, essa fé que você tem em Cristo Jesus, essa fé que pregamos aqui todo domingo, toda quarta-feira, essa fé, ela vai ser, de certa forma, ela vai ser corrompida. Essa fé que você crê, ela vai ser corrompida porque você, de certa forma, não está sendo ensinado. Você não está sendo ensinado. Você está sendo mais um ali na caminhada. Você está sendo só mais um. E você tem que parar disso. Tem que parar de ser assim. Amém? E olha só, Paulo ele fala: há um só corpo, há um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que sobre todos, por meio de todos e em todos. É para todos. Então você tem que entender isso, meu irmão, nessa noite. Para que você foi chamado? Para que Deus te chamou? Para que hoje você possa estar aqui nessa casa, aprendendo mais dele, aprendendo mais sobre ele. Para não existir, irmão, esse tipo de conflito. Para não existir esse tipo de conflito. Você não entender que igreja A, que igreja B, não, porque ali é assim, porque ali é dessa forma. Irmão, crê na palavra de Deus. Como eu falei, o pastor Júlio, toda reunião agora de obreiros e de líderes vai estar compartilhando sobre aquilo que a Igreja Batista Edificar está alicerçada. Eu sei que é na palavra de Deus, sim, mas isso está sendo de suma importância. Aquilo que a gente foi ensinado ali, compartilhado conosco ali na terça-feira, isso é muito, muito, muito importante. Cheguei em casa e estava conversando com a minha esposa sobre isso. Eu disse amém, amém, amém. Eu fiquei assim, ela falou: que foi, amor? Amém, porque tudo aquilo que nós ensinamos na célula, aquilo no altar, na casa dos irmãos, tudo aquilo que a gente prega, tudo aquilo que a gente estamos ensinando, está sendo o que a igreja está pregando também. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Para que a gente não tenha essas divergências, irmão, mas eu creio
eu creio disso. Eu creio que Deus ele tem um povo escolhido, que Deus ele sabe quem ele vai salvar, né? Deus ele sabe. Eu não vou nem compartilhar isso é uma outra ministração, mas vocês sabem o que eu estou falando. E são coisas que muitas das vezes entram, como o pastor Salazar fala, como um parafuso na nossa cabeça, e ele fica ali martelando, e você fica confuso, e você acaba se afastando de Deus. Você acaba entendendo que existe vários deuses, que existe vários Senhor, que aquele ali é adorado dessa forma, que aquele é adorado dessa forma, que agora eu tenho que fazer isso para conseguir aquilo. Você acaba entrando nesse parafuso. E a palavra de Deus, esse trecho que lemos, que Paulo compartilha conosco nessa noite, ele já é um texto bastante compartilhado, ele já é um texto bastante explicado, que quando isso entrar na sua mente, quando isso entrar, mas o que é que eu estou fazendo? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Para que Deus me chamou? E você vem ler algo bem simples, o que é para o cristão ser aqui na terra. Você vê algo bem simples e você começa a entender. Aí você começa a caminhar como um cristão maduro. Você começa a caminhar como um cristão que já busca o seu crescimento. Eu tenho plena certeza, meu irmão, assim como ninguém pode tomar isso da minha mente, isso do meu coração, assim da mesma forma você. Assim da mesma forma você. Ninguém vai tirar, ninguém vai confundir a sua mente. Ninguém vai confundir a sua mente. O nosso pastor Luiz, ele sempre dá prova disso. Quando alguém, dia de domingo, dia de sábado, bate ali na porta dele e tenta evangelizar ele. Sabe que sempre os caras fogem, né, pastor? Sempre os caras fogem. Não entra nem para tomar um cafezinho e bater um papo. Os caras fogem. Parece que ele já conhece, já sabe. Ele não... Irmão, tem que ser dessa forma. Eu sei que você não tem que bater boca, você não tem que bater de frente com ninguém, e Deus não lhe chamou para isso. Você não tem. Você tem que levar a palavra de Deus. E quando você levar a palavra de Deus, quando isso bater naquele coração que está confundido, que está conflitado ali, que ele não sabe ainda, aí, ou ele vai correr, ou ele vai lhe ouvir e vai entender aquilo que Deus ministrou ao seu coração até ele. É duas coisas. É duas coisas, não tem outro. Ou ele corre, ou ele foge, ou ele para e escuta. Então não entre. A gente, na célula, a gente tem muitas questionários, perguntas baseado nisso, né, com os irmãos, que principalmente quem trabalha em supermercado, que lida com o público, sempre estão com esses questionários. Pastor, alguém falou, teve não lembro agora, mas acho que foi o irmão Edielto que nos compartilhou na célula sobre um amigo dele, compartilhou, não lembro agora o que seja, mas foi algo bem inusitante, né, irmão? Que depois até a gente rima. A gente ri, irmão. Isso é crente maduro, baseado na palavra de Deus. Quando você escuta coisas assim que você acha até graça. Irmão, da onde o camarada tirou isso? A gente até acha graça, porque parece algo assim, meu Deus, o cara está voando. Mas duas coisas: ou ele corre e não te escuta, ou ele para e te escuta e se converte verdadeiramente à palavra de Deus. Não tem outra. Não tem outra. E é dessa forma, eu sempre falo isso, eu sempre tento buscar isso. A gente trabalha em setores que às vezes tem gente que é de outras religiões, de outras instituições, voltando a falar, instituições. Irmãos, a gente não deve entrar nesse parafuso de discussão. Você vai compartilhar a palavra de Deus e ali vai ser sinalizado algo que está tendo a divergência, e você vai chegar na conclusão, sem brigar, sem ter que deixar aquele camarada como seu inimigo. Porque você lembra que Paulo primeiro lhe preparou, você lembra? Paulo primeiro lhe preparou: irmãos, sejam humildes de coração, suportai-vos uns aos outros em amor. Ele primeiro prepara o seu coração para você não entrar nesse parafuso e criar inimigos por conta. Olha, eu criei um inimigo ali porque eu preguei. Que crente é esse? Que ele, em vez de pregar, em vez de falar do amor de Deus, ele está criando inimigos. Amém? Então não é esse evangelho que Deus deixou para
para nós. Não é esse evangelho de conflito, não é esse evangelho. Estamos buscando esse ano, estamos falando muito sobre maturidade. Como essa ministração era para ser ministrada bem atrás, bem lá no começo do ano, para a gente já caminhar. Acho que foi dito isso daqui começo do ano. Acho que final do ano a gente já estava compartilhando isso, que esse ano de 2020 nós íamos caminhar nessa maturidade. E eu alegro muito o meu coração, irmãos, que existe nessa igreja crentes que estão buscando isso. A gente compartilhando sempre junto, nós estamos vendo isso. Eu alegro muito o meu coração. Jovens, senhores, senhoras estão buscando essa maturidade, e por isso que estão aqui, e por essa forma que estão buscando, estão sempre aprendendo, sempre buscando aprender. E é isso, irmão. Não vamos falar algo, não vamos tentar colocar algo na sua mente, no seu coração, que seja diferente disso. Pastor disse, ó, pastor Nilson, estamos com esse plano de viajar, embora, né, e tal. Mas é uma das coisas que a igreja tem como identidade dela, é buscar conhecimento. É uma das coisas que a igreja Batista Edificar tem como identidade dela, que é buscar conhecimento. Ali na sede a gente temos agora, acho que a gente ainda não colamos ali, mas tem um documento que tem vários dias de curso lá na sede, referente a CTL, CCC, o CAD, acho que é CAD, né? CAD, diversos cursos para curso para o seu crescimento espiritual. Irmãos, devemos buscar isso. Devemos buscar verdadeiramente, para que a nossa fé não venha a ser abalada por instituição ou por ensinamento do homem. Devemos buscar. Amém? Amém, igreja? Graças a Deus. A oportunidade nessa noite ao pastor Luiz, ele vai compartilhar uma palavra ao nosso coração. Irmãos, quinta-feira, após vamos estar realizando a nossa ceia, quinta-feira, às 8 horas da noite. Pode ser logo? Pode ser? O Senhor vai dar ceia. Amém. A gente invertemos, amém. Irmãos, quinta-feira, você que não tem Instagram, hoje mesmo, eu quero assistir, pastor, quero aprender, chama a irmã Kindle após o culto. Se tiver pendrive, a gente grava no pendrive, da maneira que for mais fácil. Eu sei que você tem uma televisão ou tem um celular, amém? Não tem? Creio que sim, senão te dá um jeito, faz uma coleta. Mas, irmãos, busque isso. Nós vamos estar 4 quinta-feiras participando disso, amém? E vamos participar mesmo. Os homens quinta-feira estavam em peso aqui, graças a Deus por isso. Estavam em peso aqui para aprender do Senhor, amém, graças a Deus. Graças a Deus. Eu esqueci a minha máscara, esqueci, perdoe, mas a correria foi grande. Glória a Deus. Pode ser. Toda glória ao Senhor Jesus. Amanhã, 18 horas, pastor? Anunciou, avisou o pessoal? 17h40. Vamos ter a nossa adoração ali na frente, tá? Pode trazer pessoas amigas, convidar pessoas. A igreja tomou a decisão de... Vocês veem como a Bíblia diz que os filhos das trevas, eles são mais ousados do que os filhos da luz.
os filhos das trevas, eles são mais ousados do que os filhos da luz. Até 15 dias atrás, não haveria romaria, não haveria sírio, né? Estava tudo certo. Mas eles rapidamente perceberam que algumas aglomerações na cidade, então rapidamente eles programaram uma romaria em cima da hora e com certeza deu muita gente. Então nós tínhamos decidido que nas igrejas batistas edificar nós faríamos momentos de adoração. Então amanhã será o nosso momento de vir para frente do templo. Vamos colocar cadeiras, alguns bancos ali. E nós precisávamos de um poste ali para, além de iluminar o nome da igreja que vai ser colocado amanhã, vai servir para colocar refletores para ficar bem claro aí na frente. Então, graças a Deus pela vida dos irmãos que estão fazendo isso, estas coisas para o reino de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 22. A começar do versículo 15. Amém? Queria que você ficasse de pé e desse um aplauso bem forte para Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma Bertina está batendo mais forte que todo mundo. Muito bem, uma Bertina, a senhora está. Glória a Deus pela sua vida. Diz a palavra de Deus. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai-o e reparti entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é partido por vós. E dado, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não serei assim entre vós. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Amém. A palavra de Deus diz que na penúltima noite ele reuniu os seus discípulos
e disse: eu desejei muito, desejo profundo, por mais de 1500 anos, a Páscoa era realizada entre os judeus, desde a saída do Egito. Todos os anos, eles participavam de um cerimonial. Naquela noite, uma noite especial, e ele disse: eu desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça. Porque naquela noite, ele encerrava um período chamado período da lei, e ele inaugurava o período da graça. A Páscoa, que era comida, um animal, ervas amargosas, e o pão sem fermento, era trocado agora por esses dois elementos, pão e vinho, que representam o corpo e o sangue de Jesus. E quando ele está à mesa, ele dá uma informação que causou espanto entre todos os 13 ali presentes, os 12 presentes. Ele disse: um de vocês que está comigo, que está comendo comigo, há de me trair. Houve um espanto entre eles e perguntavam entre si qual deles seria que iria fazer isto. E outro evangelho diz que Pedro, aquele que falava, aliás, João, perguntou para ele. Ele disse: aquele que eu der um pedaço de pão molhado, esse há de o trair. E ele molhou o pão e deu para Judas Iscariotes. E a Bíblia diz que naquele momento Satanás entrou nele e ele foi oferecer Jesus para os sacerdotes. É triste, mas isto se repete durante todo o cristianismo. A igreja sempre enfrentou inimigos externos e inimigos internos. É aquela história que eu preguei do bode e das ovelhas. Por quê, pastor? Olha só, com todo este clima, Jesus anunciando a sua morte, que alguém dentre eles seria o traidor. Nós lemos no versículo 24 que houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Vocês imaginaram? Alguém chega com você e diz: olha, eu vou morrer, a partir de amanhã eu vou ser entregue, eu vou ser crucificado. Alguém de vocês, um de vocês há de me trair, vai me vender. E depois disso alguém ainda ter a capacidade de discutir: olha, eu sou o maior, eu sou grande. O outro evangelista fala que os filhos de Zebedeu, até a mãe deles pediu: eu quero que um dos meus filhos sente à tua direita e outro à tua esquerda, porque o olhar deles estava apenas para o material. É isso que aquela lição de quinta-feira trouxe. Muitas pessoas estão dentro de um templo evangélico, mas não sabem realmente quem são. Estão perdidos na casa do Pai. Houve contenda, e Jesus dá a receita que eu tenho que lutar todo dia contra isso.
Ele diz que os grandes reis, eles dominam, eles mandam, que eles parecem grandes. E ele diz: entre vocês, meus discípulos, não será assim. Será? Será? Será que está sendo assim? Será que eu, pastor, estou servindo os irmãos, ou quero apenas ser servido? Eu luto contra isso todos os dias, porque o nosso eu, ele deseja grandeza, ele deseja respeito, ele deseja honra. E tem até cristão que defende, porque Jesus disse que devido da honra que tem honra. E ele pega esse versículo e mete esse aqui no bolso. Mas aqui Jesus disse: não será assim. Vocês não serão assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. É a receita do cristianismo. A receita do cristianismo. Não tem outra saída. Ou somos servos uns dos outros, ou somos senhores. E quando nós somos senhores, nós tomamos o lugar de Jesus. Que esta igreja, sempre falo, que daqui a 10 anos, essa igreja será grande, novos tempos, novos irmãos, novos ministérios, mas que nós pastores, os pastores que estiverem aqui, nunca se esqueçam disso, que antes, todos nós pastores, nós somos também ovelhas. Ainda que sejamos empresários, terá pastores empresários, políticos, quem sabe desportistas, mas no reino de Deus só tem um grande, que é Jesus. Que Ele tenha misericórdia da minha vida, da sua vida, para que a igreja caminhe como ovelha e nunca como águias. Podemos ter até a visão da águia, mas não teremos os bicos das asas, nem as garras das águias. Queremos apenas a sua visão, sua destreza, mas não somos jamais caçadores. Então, essa lição de Jesus é maravilhosa. Na consagração dos nossos pastores aqui, pastor Salazar e pastor Ivoneide, e o pastor Nilson, pastora Darlene, não foi feito isso, mas na consagração minha e da pastora Cris, ele, lá no escritório do pastor Júlio, quando os pastores estavam reunidos naquela última reunião, eles entregaram para nós uma toalha e uma bacia de água. Isso ficou muito gravado na minha mente, para que eu possa me lembrar disso, que eu fui chamado para servir. No próximo domingo eu quero convidar os irmãos para estarem aqui. Eu até vou convidar outros. Nós faremos aqui uma coisa que faz tempo que não fazemos. Queria que você viesse, convidasse os irmãos. Será o nosso culto antes de viajarmos. Vamos passar aí 32 dias viajando, umas férias merecidas. Mas queria nesse último culto deixar uma lembrança aos irmãos.
até quem sabe, né? Não é a última vez que vocês veem a gente. O avião cai aí, a gente morre, já está lá perto do céu mesmo, já vai direto para lá. Então nós queremos no culto de domingo fazer uma despedida, fazendo isso que Jesus fez. O maior seja como aquele que serve. Pastor, pega o pão e o vinho, por favor. Aqui está o pão e o vinho. Esse pão, até agora, ele não tem nada de especial. É apenas pão. Eu gosto de dizer que no tempo de Jesus era igual o nosso beiju, né? Não era cortadinho assim, não. O vinho era numa taça grande. Mas agora, quando eu e você, igreja, orarmos por ele, ele passará a ser símbolo do corpo e do sangue de Jesus. E ao tomar e ao comer o pão e o vinho, você pode ser curado da sua doença, você pode receber vida, você pode receber ânimo, você pode receber graça na sua vida, porque você está recebendo o símbolo do corpo e do sangue de Jesus. Por isso peço que você estenda suas mãos para cá e ore neste momento. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Espírito Santo de Deus, que está aqui presente nesta festa solene de celebração da ceia do Senhor. Foi o Senhor mesmo que instituiu esta celebração, e nós queremos abençoar este pão, queremos abençoar este cálice, para que agora, Senhor, eles sejam símbolos espirituais da Tua presença, um símbolo abençoado, que ao ingerirmos, Senhor, será grandemente abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus eu abençoo este pão e este vinho. Antes de vocês servirem, queria perguntar se alguém precisa pedir perdão. Quem sabe para a esposa, para o esposo. Quem sabe você não está com uma dificuldade, precisa de uma oração. Se estiver do lado do marido ou da mulher aí, já cutuca e me perdoa. Eu não vou mais te chamar de imbecil, nem de cavalo, nem de burro, nem de jumento. Eu não vou te chamar mais de baleia, nem de... É uma cutucada assim. Não vou dizer mais que tu não sabe fazer arroz, que arroz só faz arroz queimado. Bertino? Tá tudo bem, tudo tranquilo. Dê um abraço na sua esposa aí. Dê um abraço na sua esposa aí, irmão. Como está perto da esposa aí, dá lá. Dá um abraço lá na esposa aí. Isso, pode abraçar. Isso, muito bem. Aproveite, aproveite. Os dois irmãos ali, ó, pode abraçar a irmã também. Glória a Deus. Olha, irmã Bertina quer um abraço aí, ó. Não aperta muito, Miriam. Glória a Deus. Olha, tu subiu, né? Perdeu a bênção. Miriam perdeu a bênção, Priscila. Glória a Deus. Todo mundo bem? Pode servir, pastores. Em nome de Jesus. Pode cantar.
tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, desde aqui, bendito estou.